Deus. Vamos se colocar de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus, porque o Senhor, Ele é poderoso para poder derramar o poder do Espírito Santo sobre todos aqueles que invocam o nome dEle e que de todo o coração se aproxima dEle com sinceridade. E nós cremos, Senhor, que estamos aqui, meu Pai, na Tua casa, na Tua presença, porque o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus soberano, é um Deus maravilhoso, e nós Te adoramos, meu Pai, Te louvamos, Senhor, exaltamos o Teu santo nome, meu Pai, acima de todas as coisas, porque o Senhor é um Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Que possamos nesta noite, Senhor, ter o privilégio glorioso de desfrutar da comunhão do Espírito Santo, meu Deus, na Tua presença. Derrama a Tua glória, o Teu Espírito, o Teu poder, para, meu Deus, transformar o nosso coração, para mudar aquilo, meu Pai, que é preciso mudar em nós, porque reconhecemos, meu Deus, que nada somos sem o Senhor, que nada podemos sem a Tua presença, que nada somos sem o Teu Espírito, mas o Senhor, meu Deus, é um Deus tão poderoso, que enviou o Teu Filho, meu Deus, a este mundo para nos salvar, para nos reconciliar, para nos, meu Deus, libertar de tudo aquilo que não procede, meu Deus, da verdade. E o Senhor, meu Deus, é quem nos concede uma nova vida, um novo coração, e nós nos entregamos ao Senhor, meu Pai, de corpo, alma e espírito, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa salvação, é o Deus em quem nós depositamos toda a nossa confiança e entregamos a nossa vida de maneira que o Senhor possa agir e ter toda a liberdade, meu Deus, de operar esta obra sobrenatural do Espírito Santo, arrancando, Senhor, a dureza do nosso coração, arrancando os medos, as inseguranças, as incertezas, e colocando a fé viva e verdadeira, a fé sobrenatural do Espírito, para que possamos desfrutar de uma vida gloriosa, cheia do Espírito Santo, meu Pai. Oh, meu Deus, louvado seja o Teu santo nome, pois nós entregamos a nossa vida, tudo que temos e somos nas Tuas mãos. Que o Senhor possa conduzir este culto, meu Pai. Fala aos nossos corações, nos conduza a Tua igreja, meu Pai. Que o Espírito do Senhor venha operar grandes maravilhas, venha operar grandes transformações e venha restaurar mente, corpo e alma nesta noite, para que tudo, Senhor, esteja em conformidade com a Tua vontade, e assim a Tua igreja esteja adornada, preparada para o Senhor. Em o nome do Senhor Jesus nós Te agradecemos e nós Te louvamos de todo o nosso coração, e todos que creem digam amém. Graças a Deus, e glorifique o Senhor Jesus com tuas palmas. Ah
compartilhe essa notícia maravilhosa com aqueles que estão mais perto de você, dizendo assim: Jesus Cristo vive, irmão, Jesus Cristo vive. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Pega a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abri-la no Evangelho de João, João capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 3 a 6. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Então vamos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quero toda a atenção da igreja nesta noite, uma atenção redobrada, porque a palavra que nós vamos estar aqui meditando, ela tem tudo a ver com esse mês de fevereiro que nós vamos estar começando. Você sabe que existe um mundo aparente, que é aquele que a gente consegue ver, aquele que a gente consegue pegar, sentir, mas que existe também um mundo espiritual, que os nossos olhos carnais não podem ver, mas os nossos olhos espirituais podem, que nós não podemos pegar, não podemos sentir, mas nós podemos e devemos ter o controle e o domínio sobre ele. Não é o mundo natural, presta atenção nisso. Não é o mundo natural que interfere no mundo espiritual. Nada que aconteça diferente aqui vai provocar alguma mudança no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele está estabilizado, estabelecido. No mundo espiritual existem dois reinos: o reino de Deus, que é o reino da luz, e o reino das trevas, que é o reino do diabo. Esses dois reinos estão estabelecidos. A Bíblia fala que maior é o reino da luz do que o reino das trevas. Porém, o reino das trevas, ele é operante, ele opera. E nós precisamos então estar preparados para poder enfrentar todo tipo de manifestação e operação dele. Agora, o mundo espiritual, ele pode interferir no mundo natural. O mundo espiritual pode interferir na tua vida. Se o reino de Deus interferir na tua vida, você vai ter uma vida de qualidade, você vai ser bem-sucedido, você vai ter uma estrutura emocional, você vai ter alguns conflitos, você vai ter alguns problemas, mas você vai ter vitória. Se o mundo das trevas interferir na sua vida, então é claro que as coisas vão ficar mais difíceis, você vai sofrer
muito mais, você vai ter muito mais derrota, muito mais fracasso, porque a Bíblia é bem clara. A Bíblia fala que o diabo, ele veio com um objetivo, e o objetivo do diabo é matar, roubar e destruir. Porém, Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Mas esses dois mundos, o mundo natural e o mundo espiritual, eles não estão assim suspensos. Não, eles se interagem. Há uma manifestação do mundo espiritual no mundo natural. Haja visto, por exemplo, que o mês de fevereiro, não só aqui no Brasil, mas o Brasil é o grande responsável por isso, é conhecido no mundo inteiro, como o mês do carnaval. O mês do carnaval. E o que significa esse mês do carnaval? O mês do carnaval fala a respeito de uma grande festa. Carnaval é uma festa. É um ponto ápice, é um ponto principal. Festa significa, a pessoa, por exemplo, ela passa o ano inteiro esperando o principal dia da vida dela, que é o dia do aniversário dela. Então, no dia do aniversário dela tem uma festa. No mundo é assim, passa o ano inteiro esperando o mês de fevereiro, porque no mês de fevereiro existe um ponto principal, que é o momento de se comemorar a festa deste mundo, que é a festa chamada Carnaval, que o seu próprio nome explica, que é a festa da carne. Carnaval, não é isso? Então é a festa da carne. E a igreja, ela está atenta a tudo isto. Por que ela está atenta a tudo isto? Porque a igreja, ela recebeu de Deus um despertamento e um ensinamento através da sua palavra, que a vida verdadeira não está na carne, mas a vida verdadeira está no Espírito. Veja que quando a gente fala, por exemplo, a respeito do nosso planeta, a gente chama o nosso planeta de Terra, né? De Terra. Mas você sabia que a Terra, ela é formada na sua maior parte, de água? O planeta Terra tem 70% de água. Se ele tem 70% de água, quanto sobra de terra? 30. Mas ele não é conhecido como planeta água. Ele é conhecido como planeta Terra. E nós também. Nós temos uma vida carnal, uma vida física útil. A Bíblia fala a respeito de 70, e o que passar de 70 é enfado e canseira, não podendo ultrapassar 120. A Bíblia fala isso. Então, o nosso tempo de vida física é no máximo de 120. Pergunta aí, você vai chegar lá? Fala aí, você vai chegar lá? Enquanto que a nossa vida espiritual, ela é eterna. Olha isso, pessoal. 120 anos físico, carnal, contra uma eternidade espiritual. Então, nós também somos mais espírito do que carne. Porém, nós vivemos mais na carne do que no espírito. E foi exatamente isso que Jesus veio trabalhar na nossa vida, fazer essa inversão, fazer com que o homem carnal, o homem natural, pudesse conhecer a respeito da sua eternidade, tanto passada como a sua eternidade futura.
Porque a Bíblia fala que antes de nós sermos gerados, nós já somos formados por Deus. Antes que haja corpo, antes que haja tudo, né? Há a concepção da alma. Não existe um corpo sem alma. Não pode ser gerado um corpo alienado. Não existe ninguém de outro planeta. Então, antes que o corpo seja gerado, é gerado então uma alma, é estabelecida uma alma. A partir da alma se estabelece o corpo. Então veja que a nossa eternidade passada, a nossa eternidade no início é espírito, porque a alma é espírito. E depois que nós passamos o nosso tempo de vida nessa terra e que o corpo vai para o pó, o que sobra é a alma, porque a Bíblia fala que o corpo volta para o pó, da onde ele veio. O espírito que nós temos vai para Deus, e o que sobra é a alma, que é eterna. Então a gente vem de uma eternidade no início, que é espírito, e a gente termina numa eternidade que também é espírito. Só que o homem não tinha conhecimento disso, porque o homem nunca entrou lá naquela eternidade, e também nunca entrou lá naquela eternidade e voltou para contar. Então Jesus veio para nos ensinar. Jesus, ele veio para poder revelar para nós esses mistérios de Deus. E por que nós somos assim? Então, quem somos nós na verdade? Nós somos uma composição de 3 coisas. Diga comigo: corpo, alma e espírito. Nós somos isso, segundo a Bíblia. Então veja bem, o que nós somos na verdade é uma alma. A alma é que fala a respeito de cada um de nós. Porém esta alma, para que ela possa ter vida, ela precisa do Espírito de Deus, que nos foi concedido. E para que ela possa ser vista nesse mundo, ela precisa desse corpo, esse corpo que eu tenho, esse corpo que você tem. Então o que segura esse corpo aqui de pé? São os ossos, são os músculos. Negativo, é a alma. Se você tirar a alma de um corpo, ele não para de pé. Por isso que com uma pessoa sadia, se ela está de pé e ela morre, qual que é a tendência dela? Cair, desmoronar. Porque a estrutura está no mundo espiritual. Então, o que nós somos na verdade é o fato de sermos uma alma. Esse corpo é uma roupa passageira, temporária, que depois da nossa morte esse corpo entrará numa profunda corrupção e desaparecerá, e essa alma aguardará a volta de Jesus, para que aquele que morre venha a ser ressuscitado e receba um novo corpo, corpo espiritual. Corpo espiritual. Então, como que nós sabemos disso? Porque Jesus veio nos ensinar. Jesus veio nos falar. Então veja que esse mês de fevereiro é um mês em que o mundo vai estar envolvido com uma festa que está envolvido com as coisas da carne. E a igreja, ela tem o objetivo de Deus de trabalhar o homem para que ele possa ser espiritual. Então há um conflito. O mundo favorecendo a vida da carne e a igreja trabalhando e buscando uma vida espiritual. Agora, se o mundo faz uma festa, um momento ápice para a carne, o que a igreja deve fazer? Esperar? Sentar? Aguardar? Não, nós precisamos responder. Se o mundo faz uma festa para a carne, então nós precisamos fazer uma festa para o espírito. Se o mundo entra na carne, então a gente entra no espírito. Nós não podemos ficar esperando. Nós temos que
enfrentar. Nós temos que, então o mês de fevereiro é um mês em que espiritualmente nós vamos ter a manifestação das trevas. Nós vamos ter o agir e o operar dos demônios, dando criatividade para o ser humano poder inovar e fazer coisas que nós não podemos imaginar para expressar uma festa carnal. Às vezes a pessoa fica assustada, fala assim: olha, você viu lá no carnaval, olha, aconteceu isso. Não, não é para assustar, porque a festa é para isso. A festa é para festejar, ué. E você sabe que cada ano é um grande desafio, porque o que foi feito até o ano passado já não tem mais graça, esse ano tem que inovar. Então a gente não sabe, por exemplo, o que vai acontecer, mas não é para ninguém ficar assustado, porque é isso. Às vezes a família fala assim: porque minha filha foi para o carnaval e voltou grávida. Ué, mas é para isso mesmo, o carnaval é para isso, é para fazer uma festa carnal. Meu filho foi para o carnaval e ele voltou viciado em droga. Ué, mas é para isso, o carnaval é para isso, é para mergulhar numa festa vale tudo. Ninguém pode se enganar, achando que, por exemplo, o mês de fevereiro, essas atividades que vão ter aí, é para um aprimoramento das pessoas. Não, é para desandar. É para destruir, é para acabar. Então as coisas da carne, elas vão estar, no ápice. Elas vão estar à disposição. Já existe um mercado trabalhando para isso. O mercado das drogas estão trabalhando para isso. Eu vi ontem uma reportagem sobre uma droga nova que está vindo dos Estados Unidos, que já está no estado de São Paulo, que é a maconha sintética. Horrível. Terrível. Nós temos aí uma avalanche de droga sintética que vem para destruir. Mas isso não é para assustar, porque isso aí é a festa. Então o mercado está trabalhando para isso, o mercado das drogas está trabalhando para isso, o mercado do sexo está trabalhando para isso, o mercado das trevas estão trabalhando para isso, da violência. Está trabalhando para isso, porque tem que acontecer uma festona. Ao passo que a igreja, então, tem que responder, mergulhando também no momento espiritual, mergulhando numa consagração espiritual. Por quê? Porque a igreja não tem nada a ver com a carne. A igreja tem tudo a ver com o espírito. E por que tem tudo a ver com o espírito? Porque muito embora nós nascemos nesse corpo da carne, e nós nascemos nesse corpo da carne porque Deus estabeleceu assim em Adão, Adão ele foi feito, e quando Deus soprou o fôlego nele, aquele boneco de barro se tornou em carne e osso, e dele Deus fez a Eva, que também se tornou uma mulher de carne e osso, e isso foi tomado em corrupção por causa do pecado. Então veio Jesus para poder trazer uma solução. E qual foi a solução que Jesus trouxe? A solução que Jesus trouxe é que enquanto Adão é o primeiro homem carnal, Jesus é o primeiro homem espiritual. Enquanto Adão o primeiro homem alma vivente, Jesus é o primeiro homem alma vivificante. Vivificante. Então, quando nós queremos viver as coisas de Deus não estão na carne, as coisas de Deus estão no Espírito. Então esse homem aqui, esse homem chamado Nicodemos, ele viu Jesus fazendo umas coisas diferentes, porque Jesus foi o primeiro homem a mostrar o mundo espiritual, foi o primeiro homem. Os profetas não conseguiram mostrar o mundo espiritual, mas Jesus não. Jesus fazia umas coisas que ele falava assim: não é possível, ele tem domínio sobre o vento.
Não, não é possível, ele tem domínio sobre a água. Não, não é possível, ele tem domínio sobre as pessoas, ele cura enfermidade. Não, não é possível, ele expulsa demônio. Esse homem não é normal. Esse homem é diferente. Mas por quê? Porque no mundo de homens carnais, Jesus foi o primeiro homem espiritual. E realmente ele era diferente. Então Nicodemos, vendo isso, falou: escuta, é muita diferença. Eu conheço tudo. Nicodemos conhecia tudo a respeito de Deus. A Bíblia fala que Nicodemos era um dos principais da sinagoga, um dos principais daquela época. E ele vendo tudo isso, ele falou: de tudo que eu conheço, eu não estou entendendo nada. Às vezes você não entende as coisas de Deus. Às vezes você não entende o seu momento. Às vezes você não entende o que está acontecendo com você, as suas experiências. E você fica aí às vezes sem saída, sem opção. E às vezes você fala: pô, estou perdido, estou perdida. Mas não era para você estar assim. A gente fica perdido, a gente fica sem saída quando a gente tem domínio sobre o mundo natural, mas a gente não tem domínio nenhum sobre o mundo espiritual. Então qual é a saída? A saída é conhecer o mundo espiritual. Nicodemos então foi atrás disso, falou: não, ele tem que me responder, ele tem que me falar alguma coisa. Então Nicodemos vai até Jesus e ele faz exatamente essa pergunta: ora, o que eu tenho que fazer para entender o reino de Deus, o mundo espiritual? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para entender o que está acontecendo comigo? O que eu tenho que fazer para eu saber o que eu devo fazer agora espiritualmente? Porque eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de algo Então, quando a gente fala assim, eu preciso de um milagre, eu preciso de algo sobrenatural, nós estamos falando assim: eu estou precisando do mundo espiritual. Então, o que eu devo fazer? Ao que Jesus responde assim para ele: Nicodemos, isso que você quer saber, isso que vocês querem experimentar, você pode. Só que para você saber e para você experimentar, você precisa nascer de novo. Foi essa a resposta de Jesus, simples. Você precisa nascer de novo. Então Jesus está ensinando aqui algo que o homem não sabia, algo que os cientistas não conseguem descobrir, algo que a maior sabedoria humana não consegue alcançar. Mas Jesus está ensinando. E Ele está dizendo: olha, para você poder resolver essas coisas da sua vida, você tem que nascer de novo, você tem que enxergar espiritualmente, você tem que entender espiritualmente, você tem que entrar no mundo espiritual. E aí, é claro, vem uma pergunta na cabeça de Nicodemos: como que eu faço isso? Me manda fazer alguma coisa que eu possa fazer. Porque quando as pessoas mandam alguém fazer alguma coisa que a pessoa possa fazer, é interessante que a pessoa, ela não mede esforço para fazer, né? Tem gente que faz cada coisa absurda para poder ter um domínio no mundo espiritual, né? Tem gente que faz feitiço, tem gente que faz macumba, tem gente que faz despacho, tem gente que vai, em lugares, no cemitério, nas matas, tem gente que faz oferenda, entrega, coisas absurdas, das quais elas podem fazer, então elas fazem. Na igreja a mesma coisa.
como existe uma dificuldade de fazer as coisas espirituais, então o que a igreja moderna ela tem ensinado? Ela tem ensinado alguns desafios, não são impossíveis, são desafios, para que as pessoas possam fazer. Então elas falam assim, ó, você vai lá e vende tudo que você tem, traz e põe aqui no altar. É difícil, mas dá para a pessoa fazer, e alguns fazem. A pessoa desafia lá com alguma coisa, e a pessoa faz aquilo como se ela estivesse fazendo para Deus, enquanto que Jesus ensinou assim: isso que você quer, não adianta você trazer nada, não adianta você fazer nada, o que você precisa fazer é nascer de novo. Quer a mudança? Quer viver no reino de Deus? Quer ver milagre na sua vida? Então você precisa nascer de novo. Como que eu faço isso? Olha o que passou na cabeça dele. Ele falou: bom, como pode um homem como eu, já sendo velho, entrar na barriga da minha mãe para eu poder nascer de novo? Ele estava certo, porque como que se nasce? Na barriga da mãe. Então ele fez a pergunta certa: como é que eu faço isso? Aí Jesus então disse para ele: não é isso. Você não precisa nascer nem da carne e nem do sangue, porque quem nasce da carne é carne. Jesus disse assim: você precisa nascer do Espírito, porque quem nasce do Espírito é, quem é carne entende sobre carne, tem o domínio no mundo da carne, mas quem é Espírito, Jesus está dizendo aqui, quem é Espírito entende do mundo espiritual, conhece as coisas espirituais, vive no mundo espiritual. Aleluia. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Então Jesus disse assim para ele: você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de novo. Então, o nosso nascimento nos capacita a viver nesse mundo, irmão. Mas se a gente quiser viver no reino de Deus, então a gente precisa nascer para Deus. A gente precisa nascer de Deus. Então, esse novo nascimento nos habilita a viver no mundo espiritual. Agora, como que uma pessoa então ela faz isso? Não tem que inventar nada, tem que só cumprir a palavra de Deus. Então Jesus, ele está dizendo aí, olha aí na sua Bíblia aí, ó. Ele diz assim no versículo 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele está falando aí justamente a respeito do batismo. O batismo é o novo nascimento. E o batismo, a gente sabe, é um só batismo, é uma só fé, é um só Deus, é um só Espírito, é um único céu, é um só batismo. Mas o batismo que é único, o batismo que vale, é o batismo da palavra de Deus. Tem muitos batismos nesse mundo que não vale. Qual é o batismo que vale? Ora, o batismo que vale é o batismo que é o exemplo, é o batismo de Cristo. Quando ele foi até João, João até disse: o senhor não precisa ser batizado,
Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus disse para ele: é necessário que eu seja batizado para que se cumpra toda a Escritura. Então o batismo de Cristo é o batismo que é exemplo. Então nós sabemos, por exemplo, que nesse mundo existe batismo de criança, mas o batismo de criança não é o batismo de Cristo, porque quando Cristo era criança, ele foi apresentado, ele foi batizado com 30 anos de idade, a Bíblia fala. Ele não foi levado pelo pai, pela mãe para ser batizado, não. O batismo que o pai leva, o batismo que a mãe leva não vale, porque o batismo tem que ser decisão pessoal. A Bíblia fala que Jesus, ele foi até o Jordão, ele foi lá para ser batizado. Esse é o batismo que vale, é o batismo da consciência. João Batista é o profeta que ensina sobre ele, porque o batismo, ele é para o arrependimento dos nossos Criança tem pecado? Então não pode batizar criança, tem que batizar quem tem pecado. Pessoa tem pecado, se arrepende, então para ela poder começar de novo, eu queria tanto começar de novo, mas não dá. Claro que dá sim. Se você nascer de novo, você começa de novo. Se você é velho, você não consegue começar. Mas se você nasce de novo, você começa do zero, você começa do ponto de partida. Então o batismo é um momento da nossa vida. Existe batismo de todo tipo de espécie aí, mas a Bíblia fala que Jesus foi até João, e a Bíblia fala que ele tendo, saído das águas. Como é que pode sair das águas? Para sair das águas tem que entrar na água. Então vamos batizar no chuveiro. Não é batismo. Vamos batizar aqui na torneira. Não, isso não é batismo. Vamos jogar um pouquinho de água na sua cabeça. Não, isso não é batismo. Batismo é mergulho. Então Jesus, a Bíblia fala que ele foi batizado, e quando ele saiu das águas, de repente você foi batizado quando criança e você acha que você é batizado, mas não é. De repente jogaram um pouquinho de água na sua cabeça e disseram assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é batismo. Batismo, a referência é bíblica. De repente jogaram aí um pouco de pipoca em você e te batizaram com pipoca. Isso não é batismo, pessoal. Isso é coisa séria. O batismo é o que faz você ter a oportunidade de começar de novo. Por isso que tem muitas pessoas que não conseguem, chega na igreja, mas não consegue começar de novo. Por quê? Porque não começa certo. Então precisa nascer. O batismo começa quando a gente tem um encontro. Veja Nicodemos. Quando que começou com Nicodemos? Quando ele foi até Jesus. Não adianta ir a outro. Não adianta ir a quem não pode fazer nada. Não adianta você ir, por exemplo, a Buda. Não adianta você ir a Maomé. Não adianta você ir a Maria. Se você quer começar de novo, você tem que ir a Jesus, porque não existe outro nome no céu ou na terra que importa pelo qual nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então veja como que é esse novo nascimento. De repente você está na igreja, mas você ainda não passou pelo novo nascimento. Como que é esse novo nascimento? Como que a pessoa nasce? Como que é a história do nascimento? Então Deus ele cria uma alma, e uma alma precisa do quê? De um corpo. Não é isso, pessoal? Uma alma, ela precisa, então o corpo vai ser gerado.
Então a pessoa, Nicodemos, você, eu, nós estamos nesse mundo, nós queremos nascer de novo. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos desprezar esse corpo, o corpo da carne, nós não vamos precisar mais dele. A carne nós não vamos precisar mais dela, porque nós já somos nascidos da carne. Se nós queremos nascer de novo, tem que ter um outro propósito. Para continuar na carne, então não precisa nascer de novo. Se for para nascer de novo só para mudar endereço de igreja, então não precisa nascer de novo, fica no mesmo lugar. Se for para nascer de novo, mas para não ter uma transformação de vida, então não precisa. Nascer de novo significa começar de novo. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos desprezar esse corpo. Bom, se nós precisamos desprezar esse corpo, então nós vamos, o que vai sobrar em nós? A alma e o espírito. Mas a alma precisa do quê? De um corpo. Então, como é que acontece esse nascimento? Esse nascimento, você veja, Nicodemos, ele começa a nascer quando ele vai a Cristo. O nosso nascimento começa, a nova criatura, o novo nascimento, ele começa quando a pessoa chega e tem um encontro com Cristo. Ali começa, a pessoa chega na igreja, mas ela não tem um encontro com Cristo, ela não entrega a vida a Jesus Cristo, então ela ainda continua sendo carne. A partir do momento que ela entrega a vida a Cristo, então ela está nascendo de novo, pessoal. E ela precisa ser, assim, o apóstolo Paulo lá em Coríntios, ele chama isso de batismo no corpo. Ela precisa receber um corpo. Que corpo? A igreja. Ela precisa estar no meio desse corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Você não pode, se você quer nascer de novo, você não pode ir numa igreja estar sozinho. Você precisa se misturar com a igreja. Você precisa ser batizado no corpo. Você precisa se misturar. Você precisa ser igual. Você precisa ser igual. Imagina, por exemplo, uma mulher ficando grávida de uma criança que não quer aceitar o cordão umbilical. Não, eu quero alimentação própria. Eu quero vida própria. Eu não quero depender do seu sangue. Não quero depender da sua vida. Não tem como. Então, se a pessoa ela está na igreja, mas ela não quer depender da vida da igreja, do sangue da igreja, do curso da igreja, então ela não vai ter vida no corpo. Ela vai ter vida própria. E se ela tem vida própria, então ela não nasce, ela vai ser um aborto. Essa pessoa, ela não vai conseguir sobreviver na fé. Ela pode ficar um mês, ela pode ficar um ano, mas daqui a pouco ela não vai estar mais. Vai ser uma gravidez abortiva. Então é necessário que você se batize no corpo. É necessário que você faça amizades no corpo. Que você se misture com a igreja. Que você passe a ter o cheiro do corpo de Cristo. Que você passe a falar como fala o corpo de Cristo, pensar como pensa o corpo de Cristo, agir como age o corpo de Cristo, porque você está nascendo de novo. Antes você agia conforme o mundo, porque você, vamos supor, estava no mundo, mas agora você está nascendo em espírito, então você tem que agir em espírito. E quem que vai te ensinar a agir em espírito? A igreja. Então por isso que a gente, quando chega na igreja, a gente aceita Jesus, a gente muda o jeito de falar, muda o jeito de ser, muda o jeito de fazer. A gente deixa de ser carne e passa a ser
Se nós somos batizados no corpo, então quer dizer que nós estamos desligados do mundo. O novo nascimento começa com você se desligando do mundo e se ligando à igreja e passando a depender da igreja como antes você dependia do mundo. Porque o homem natural, ele depende do mundo, mas o homem espiritual depende de Deus, depende da igreja, depende do Espírito Santo, depende da palavra. Agora, se eu estou na igreja e eu tenho vínculo com o mundo, então eu não nasci de novo. Eu ainda preciso do ar do mundo, eu ainda preciso, do espaço do mundo. Eu não consigo viver sem o mundo. Então você ainda não nasceu de novo. Não é que a obra de Deus não foi feita, a obra de Deus está feita. A gente é que precisa dizer assim: olha, eu quero aceitar Jesus. É a gente que fala. Eu quero me misturar com o corpo. A gente que fala assim, na igreja, por exemplo: escuta, você me dá seu telefone? Escuta, olha, vamos marcar um almoço? Vamos marcar um jantar? A gente faz, por exemplo, aí, um momento social. Aí a gente convida os irmãos da igreja para o momento social. A igreja faz um momento social, a igreja convida a gente. O irmão faz um momento social e a gente vai lá e participa. Então isso que quer dizer? Quer dizer que a gente se misturou, nós estamos na agenda da igreja. Seu nome está em que agenda? Na igreja ninguém me convida. É porque o seu nome não está na agenda da igreja. É que você não se misturou. Quem me convida são os meus amigos lá do mundo. Então, é porque o seu nome ainda está na agenda dos amigos lá do mundo. Você ainda continua na carne. E quando os amigos do mundo te chamam, aí a pessoa vai. Está ligada. Está ligada. Quando a igreja chama, tem um monte de problema, que não dá, não é possível, tem que trabalhar, estou cansado, meu filho está com febre. São as coisas naturais que impedem a gente de estar, batizado. Se você quer ser espírito, você tem que estar batizado nas coisas que são espirituais. O que tem nesse mundo espiritual além de igreja? Fala para mim. Clube é espiritual? Sindicato é espiritual? Associação de bairro é espiritual? Não, pastor, eu faço parte da associação, na reunião lá eu faço uma oração. Não, pastor, olha, eu faço parte do sindicato, e lá no sindicato eu sempre falo para o pessoal de Deus. Você faz parte do sindicato. O sindicato faz parte do quê? Do mundo. A associação de moradores faz parte do quê? Do mundo. O que representa o reino de Deus nesse mundo? A igreja. Então isso quer dizer que a igreja, ela é a única coisa espiritual nesse mundo. Você tem que fazer parte dela. Jesus vem me buscar. Em que Bíblia que você leu isso? Que Jesus vem te buscar. Na minha Bíblia fala que Jesus vem buscar aí. Então nós temos que fazer parte daí. Nós temos que fazer parte desse corpo. E esse corpo de Cristo não é esta igreja, são muitas igrejas. Quem é a igreja que faz parte do corpo de Cristo? São as igrejas que pregam a palavra de... Acabou. Agora você tem que fazer parte, você tem que se misturar, você tem que falar igual, falar a mesma língua, você tem que andar igual, tem que ter a mesma cabeça, tem que ter os mesmos planos, as mesmas alegrias. Amanhã vai ter culto, maravilha.
Oh, amanhã vai ter oração, glória a Deus. Oh, amanhã tem ceia, puxa, não vejo a hora. Oh, amanhã tem consagração dos dízimos e das ofertas, aleluia. Sabe, nós temos que vibrar espiritualmente, porque, não se engane, se as coisas espirituais não vibram em você, então você está morto espiritualmente. Não se engane. Ah, hoje tem igreja, de novo? Está morto, irmão. O que eu tenho que fazer para... Você tem que nascer de novo, amém? Pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor Jesus. Abra aí comigo, veja aí para você ver, por exemplo, olha, 2 Coríntios capítulo 5. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, para ser nova criatura, precisa estar em, e Cristo está onde? Igreja. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se a pessoa é nova, faz a conta, ó. Se a pessoa é nova criatura, as coisas antigas já, eis que se fizeram novas. Aleluia. Está escrito, pessoal. Pouquinho para frente em Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 15, fala assim, ó: pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, não é marca. Olhe para mim, não é marca. Ah, eu tenho a circuncisão. Ah, você não é circunciso. Sabe, por isso que a igreja de Cristo hoje, não é que ela desviou, mas por isso que a igreja de Cristo, ela não bate mais essa questão de, tem que ter cabelo comprido, tem que usar saia, não pode raspar a perna. Não é a circuncisão que vai fazer. Não é a circuncisão. Não é o fato de alguém ter cabelo comprido, não é o fato de alguém usar calça, usar saia. Olha só que versículo maravilhoso, ó, 6,15, ó. Então, ó, nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão. Mas o que é então? O ser nova criatura. Você pode ter o cabelo comprido, você pode ter o cabelo curto. O que vai fazer uma diferença na sua vida? É o fato de você ser uma nova criatura, uma outra pessoa, você não ser mais carnal, você ser espiritual. Então esse é o novo nascimento. A pessoa nasce, a pessoa está lá na barriga, mas a mãe já está falando, o pai já está falando, os amigos já estão falando, a pessoa já está viva. Ela já está falando, ela já dá um chutinho aqui, um empurrãozinho ali, ela já está ativa. Então o primeiro nascimento acontece em Cristo, acontece no corpo. Aí o que acontece? Aí quando a pessoa está no corpo, então o espírito que está no corpo começa a agir nela. O espírito que está na igreja começa a agir, e você começa a ficar igual a igreja, não por força e nem por violência. Então, pastor, eu não mudo. Então, se você quer mudar, você precisa se misturar com a igreja.
Você precisa mudar os seus amigos, você precisa ser amigo dos irmãos da igreja, você precisa andar com os irmãos da igreja, você precisa andar com as pessoas da igreja, você precisa ficar comigo, eu ficar com você, anda comigo. Você vai ver como você vira crente. Passa um dia comigo, garanto que você não vai usar droga, você não vai beber, você não vai fumar, você não vai se prostituir. É assim, você tem que se misturar. Você tem que se misturar. Então, veja bem, quando a gente se mistura, aí o Espírito Santo começa a agir, o Espírito Santo, e aí a pessoa, ela vai ser regenerada. Isso é nascer de novo. O que é regenerada? Foi feita de... Mudou, puxa, essa pessoa, eu não acredito. Pode acreditar, pode acreditar, mas escuta, mas é você, sou eu mesmo. Mudou, o Espírito Santo muda, aleluia, vamos aplaudir e glorificar a Deus. Aí, não precisa do pai falar assim, precisa batizar, hein? Não precisa da esposa ficar falando assim, já cansei de falar, hein? Vai ter batismo, hein? Não precisa. Porque a pessoa regenerada, aí ela vai querer dar o testemunho, porque o batismo das águas, o que é? É o testemunho que ela dá para o mundo. É a testificação da fé, dizendo assim, olha, eu sou nova criatura. Abra aí para você ver, olha aí, Tito, um pouquinho para frente aí, vai um pouquinho para frente, um pouquinho antes de Hebreus, capítulo de número 3, e o versículo de número 5, não por obras de justiça praticadas por nós, não, eu vou largar, não, ninguém está esperando isso. Eu não estou esperando que você faça nada, a igreja não está esperando que você faça nada, mas nós cremos que o Espírito Santo faz. É só você obedecer a palavra, é só você se misturar. Você se misturou, você vira o quê? Vira crente. Fala para quem está falando, quer virar crente? Fala aí, quer virar crente? Então olha, o versículo 5 fala assim, não por obras de justiça praticada por não, eu vou conseguir. Para com isso, você não vai conseguir nunca. Não, eu agora, você vai ver. Para com essa bobagem, deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Aleluia! É obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo, irmão. É obra do Espírito Santo. Nós não podemos anular o Espírito Santo, nós não podemos extinguir o Espírito Santo. Sabe quem fez tudo isso na sua vida? Pode dizer, fala assim, foi o Espírito Santo. Foi, irmão. Foi o Espírito Santo que mudou você. E é o Espírito Santo que vai terminar essa obra que um dia começou em você. Pastor, mas como é que termina? Como é que termina? Está na Bíblia. Se você estiver morto, o Espírito Santo te ressuscita. Se você estiver vivo, você vai ser arrebatado, e o Espírito Santo vai te levar ao encontro dele. É o Espírito Santo que faz isso. Eu vou ser arrebatado. Quero ver você ser arrebatado. Quero ver você fazer isso. Eu vou ressuscitar. Quero ver você ressuscitar. Isso é obra do Espírito
Não é pelas nossas justiças. Não, mas eu sou uma pessoa tão honesta, que você vai ver, a hora que eu bater na cova eu já ressuscito. Quero ver. Não é obra de justiça, mas é obra da regeneração e da transformação, estabelecida pelo Espírito Santo. Aleluia. Então veja que aí a pessoa, vamos supor, batizada nas águas, mas Jesus disse, o corpo disse assim: é necessário que para você nascer de novo, que você nasça da água e do... Então quer dizer, você precisa misturar no corpo, você precisa ser batizado nas águas, e você precisa ser batizado no Espírito, para que você possa viver no Espírito. Um pouquinho para frente, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 23. Pois fostes não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eterna. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Está vendo aí, irmão? Está vendo? Então, sabe, o que a gente precisa para poder dar certo é a gente passar por toda essa experiência que Jesus está dizendo para Nicodemos aqui, ó. Nascer de novo, ser nova criatura. Vamos ficar de pé, pessoal. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aleluia. Graças a Deus. Põe a mão no seu coração assim um pouquinho, ó. A todos que estão cansados, a todos que estão sobrecarregados, a todos que estão abatidos, essa é a receita: andar no Espírito. O Espírito cuida de tudo. O Espírito Santo nos fortalece. O Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo nos orienta. O Espírito Santo cura. O Espírito Santo nos liberta. O Espírito Santo trabalha em nossa vida para que a gente possa andar em novidade de vida. Você precisa nascer de novo. Você precisa viver uma nova vida. Não existe mágica. O que existe é uma entrega. Se você se entregar nas mãos de Jesus Cristo, de corpo, de alma e de espírito, Ele cuida de fazer essa obra transformadora na sua vida. Mas você precisa fazer isso por completo. Você não pode fazer isso em parte. Você não pode servir a dois senhores. Não existe como você servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus, ou você serve o mundo. Você pode mudar tudo na sua vida hoje. Você pode mudar a sua história hoje. Você pode estabelecer um ponto de partida na sua vida hoje. Talvez você esteja aí, vivendo aí uma situação de dificuldade, de
aperto, de problema. E não significa que nós não temos problemas, nós temos e muitos problemas. Mas nada disso pode nos atrapalhar, nada disso pode nos impedir, nada disso pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala assim: nem as enfermidades, nem as tribulações, nem os poderes deste mundo, nem os principados, nem as potestades, nem as aflições, nem os vícios, nem as carências, nem as dependências, nem pessoas, nem parentes, nem trabalho, nem tempestade, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quero que você tome uma decisão pela fé. Se você quiser nascer de novo, eu quero que você pegue tudo que você tem. É como se você, sabe, é como se você arrumasse as suas malas, juntasse tudo dentro delas e dissesse assim: vou mudar de casa. Você pega a sua mudança e você muda para outra casa. Pronto, mudou de casa. Assim, se você quiser uma mudança na tua vida, eu quero que você pegue o que de mais precioso você tem: o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. E eu quero que você pegue isso e que você mude para o reino de Deus. Mude para um lugar seguro. Você vai pegar a sua vida, mais nada. Você não precisa de ouro, você não precisa de prata, você não precisa de dinheiro. Se você quer de verdade, você pega a sua vida, e com a sua vida, você tira a sua vida desse mundo, e você coloca a sua vida nas mãos de Jesus, nas mãos do Senhor. Levanta a tua mão para o céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por esse mês tão abençoado. E nós estamos, meu Deus, concluindo esse mês com o altar aqui cheio de vidas que foram, meu Deus, recebidas, e que nós sabemos que uma obra gloriosa vai estar, meu Deus, acontecendo nelas, Pai. Pedimos a tua bênção nessa consagração e nesse jejum que nós vamos estar fazendo. Meu Deus, nós queremos nos separar para que a gente possa ter uma experiência gloriosa com o teu Espírito Santo. Abençoa a tua igreja com a graça do teu Filho Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença viva e gloriosa do teu Espírito Santo, agora e para todo sempre. E aquele que crê recebe. Diga comigo. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus. Deus abençoe, ótima semana, até sexta-feira, pessoal. Deus abençoe.